Eu, então, vou tentar resumir, porque, infelizmente, como todos sabem, vivendo o dilema de Vieira, eu não tive tempo de ser breve, mas tentarei fazer os encurtamentos devidos e talvez não consiga fazer com tanta presteza, tendo em vista a complexidade ou a relevância também do tema. Inicialmente, eu digo que é cabível, sim, este habeas corpus. E acolho, nesse sentido, a tese trazida pelos impetrantes. Pedi vista dos autos do HC 95.518, relator originário, ministro Eros Grau, sobretudo diante do argumento de que não se poderia aferir a ocorrência de suspeição de magistrado em sede de habeas corpus em razão da impossibilidade de reexame de provas na referida via. Ao devolver meu voto vista, ressaltei naquela ocasião: concessa vênia, não entendo que o exame da alegada suspeição ou impedimento do magistrado reclame, nos termos em que veiculada a pretensão, revolvimento de acervo fático probatório, inviabilizando assim o orite. Isso porque não se colocam em causa eventuais comportamentos ou fatos exógenos ao processo, mas propriamente fatos e atos processuais consubstanciados em decisões formais que, segundo a impetração, estão impregnados de subjetivismo e falta de impessoalidade. A questão, portanto, cinge-se a verificar se o conjunto de decisões revela atuação parcial do magistrado, dizia eu naquela ocasião. Assim, o referido HC 95.518 foi conhecido e negado no mérito, assentando-se na emenda. Suspeição de magistrado, conhecimento. A alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus, quando independente de dilação probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste habeas corpus, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o orite. Neste caso, nesse HC 95.518, fui designado redator para o acórdão, um acórdão desta segunda turma. A temática da suspeição de magistrados também foi conhecida por este tribunal nos seguintes julgados: RHC, agravo regimental 127.256, de minha relatoria, segunda turma, HC 77.622, relator ministro Nelson Jobim. No caso em apreço, entendo que devemos fazer a distinção entre o que é, efetivamente, avaliação de fatos controvertidos e mera valoração das provas existentes nos autos e de informações públicas e notórias. Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados pelo Supremo, se a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem. Então, essa me parece, quanto à cognoscibilidade ou à admissibilidade do habeas corpus, e me parece que isto é pacífico no que diz respeito à eventual afirmação de suspeição de magistrado. Eu passo para uma outra questão, senhores ministros, que é antecedentes da biografia de um juiz acusador. Há alguns anos compartilho e aprofundo críticas sobre os excessos e os riscos impostos ao Estado de Direito por um modelo de atuação judicial oficiosa que invoca para si um projeto de moralização política. A história recente do Poder Judiciário ficará marcada pelo experimento de um projeto populista de poder político, cuja tônica assentava-se na instrumentalização do processo penal, na deturpação dos valores da justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e, principalmente, da dignidade da pessoa humana. Em razão disso, justifico que o presente voto, além de exaurir, e eu queria dizer aos ministros que já pedi que fosse compartilhado o voto com todos os senhores ministros, porque eu sei que se trata de um voto muito
alongado e eu estou fazendo aqui as abreviações possíveis. Em razão disso, justifico que o presente voto, além de exaurir as alegações veiculadas na impetração, pretendo contextualizar os fatos aqui narrados com as experiências históricas trazidas pela Operação Lava Jato. É que seria de todo impossível examinar as argumentações jurídicas apresentadas fora do espectro mais abrangente de objetivação da parcialidade do magistrado. Por isso, o presente voto não apenas descreve uma cadeia sucessiva de atos lesivos ao compromisso de imparcialidade, ele explicita as condições do surgimento e do funcionamento do maior escândalo judicial da nossa história. Ministra Carmen, Vossa Excelência, que vem das Gerais, das Alterosas, certamente poderia nos dar lições de um grande erro judiciário, que é o caso dos irmãos Naves. Mas aqui nós estamos diante de alguma coisa por demais impactante. E eu tenho dito, ministro Fachin, ministro Lewandowski, ministro Nunes Marques, ministra Carmen Lúcia, que essa é a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal do Brasil desde sua refundação. Sem dúvida nenhuma. E vamos, então, a esses fatos. E isso está a reclamar mudanças sérias. Aquilo que os alemães chamam, ministro Lewandowski, de Flucht nach vorn, uma fuga para frente. Não é? Porque, de fato, a Justiça Federal ela tem que ser toda reformulada. E, por isso, talvez, a oportunidade, inclusive, de votarmos o juiz de garantia. Talvez isso seja a salvação hoje da Justiça Federal, que está vivendo uma imensa crise a partir deste fenômeno de Curitiba, que se nacionalizou. O juízo de Curitiba, nós vamos examinar, se tornou um juízo universal, e também todos os episódios sobre os quais se fala, por exemplo, sobre essa tal 7ª Vara do Rio de Janeiro. Não sei por que esse escândalo ainda não veio à tona, mas o que se fala em torno desta vara, dessa 7ª Vara, é de corar também frade de pedra. A bem da verdade, a opção por um modelo de atuação jurisdicional ativo e persecutório, que marcou o projeto de poder da chamada Operação Lava Jato, foi personificada no magistrado excepto, mesmo antes do início da mencionada operação. Ainda que no presente feito se esteja a julgar unicamente a mácula da quebra da imparcialidade do magistrado em processo específico, que tem o expiente como réu, impossível não reverenciar que este Supremo já avaliou em diversas ocasiões as alegações de que o mesmo magistrado teria ultrapassado os limites do sistema acusatório. Ainda no ano de 2010, esta mesma segunda turma iniciou a apreciação do habeas corpus 95.518, no qual se questionava a atuação do juiz federal Sérgio Fernando Moro, então titular da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, na condição do processo 2004-70-0001-2219-8, no qual era imputada ao paciente a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, tipificados na Lei 7492. Ressalta-se que, embora a ordem pleiteada naquele HC não tenha sido concedida, o STF determinou o encaminhamento das denúncias à Corregedoria do CNJ, diante da notável gravidade dos fatos narrados. Neste julgamento, as circunstâncias que ensejaram maiores perplexidades dos ministros do Supremo consistiam principalmente em decisões sucessivas do magistrado em sentidos contrários a pronunciamentos de instâncias superiores, e ainda na adoção de estratégia de monitoramento que o magistrado impôs aos advogados do réu, o mesmo Sérgio Moro. Esse fato vai reaparecer. Sobre o primeiro ponto, demonstrado que o juiz Moro ordenou diversas prisões cautelares, mesmo após sucessivas concessões de ordem de habeas corpus pelo Tribunal Regional da 4ª Região, chamei a atenção para a absoluta gravidade dos fatos imputados ao magistrado. Peço vênias para transcrever e rememorar o que afirmei em 2013 acerca da atuação do magistrado. Impressionou-me o contexto fático descrito na inicial do presente habeas corpus, pois objetiva e didaticamente logrou narrar e destacar excertos das decisões proferidas pelo magistrado excepto, desenhando um quadro deveras incomum. Incomum porque não me parece razoável admitir
que, em causas que versem sobre crimes não violentos, por mais graves e repugnantes que sejam, se justifiquem repetidos decretos de prisão, salvo, evidentemente, circunstâncias extraordinárias, pois, reiteradamente, esta Corte tem assentado o caráter excepcional da prisão antecipada. Atípico também pelo fato de os decretos de prisão submetidos a reexame das instâncias superiores terem sido, em sua maioria, não confirmados, autorizando assim o juízo crítico lançado pelos impetrantes. Já tive a oportunidade de me manifestar acerca de situações em que se vislumbra resistência ou inconformismo do magistrado quando contrariado por uma decisão de instância superior. Em atuação de inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de Direito, o juiz irroga-se de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria justiça, conduzindo o processo ao seu livre-arbítrio, bradando sua independência funcional. É inaceitável, sob qualquer perspectiva, esse tipo de comportamento, felizmente raro e pontual, dizia eu, então, naquela ocasião. Penso que não pode ser diferente o papel desta Corte e de nós juízes, pois é inaceitável, sob qualquer fundamento ou crença, tergiversar com o Estado de Direito, com a liberdade do cidadão e com os postulados do devido processo legal. Fato de ainda maior gravidade estava consubstanciado na perseguição que o magistrado imprimiu aos advogados de defesa do acusado. Em 2007, um dos investigados na operação havia tentado evadir-se da prisão, fugindo para o Paraguai, onde também mantinha residência. Diante da evasão, o juiz Sérgio Moro adotou tática bastante heterodoxa de descoberta do seu paradeiro. Oficiou a todas as companhias aéreas para que informassem os voos com origem em Ciudad del Este, no Paraguai, ou Foz do Iguaçu para Curitiba, a fim de que se encontrasse o investigado. Também mandou fazer o mesmo com os voos de Porto Alegre para Curitiba, já que os advogados do investigado, Andrei Zenkner Schmidt e César Roberto Bittencourt, poderiam estar neles. Sobre esse ponto, ainda mais contundentes foram as assertivas feitas pelo sempre decano desta Corte, o ilustre ministro Celso de Mello, em voto divergente que reconheceu a suspeição do magistrado e determinou a anulação de todos os atos jurisdicionais por ele praticados. Peço mais uma vez vênias para transcrever as palavras do ministro Celso de Mello acerca da conduta do magistrado em questão. O interesse pessoal, dizia o ministro Celso de Mello, que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público, transformando-se a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador. Quem dizia isto, ministra Carmen, é o ministro Celso de Mello. Infelizmente, a experiência acumulada durante todos esses anos nos mostra que os órgãos de controle da atuação da magistratura nacional falharam em conter os primeiros arroubos de abusos do magistrado. Após o julgamento desta segunda turma em 2013, que ordenou a instauração do procedimento disciplinar à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e ao Conselho Nacional de Justiça, não houve nenhuma punição ao ex-juiz. Além das estratégias adotadas pelo magistrado na mencionada Operação Banestado, em outras oportunidades, sua conduta se direcionou à violação do preceito constitucional do sigilo da relação entre cliente e advogado, proteção constitucional esta que visa, ao fim e ao cabo, garantir alguma possibilidade de ampla defesa do processo penal. Houve pelo menos 2 outros pedidos de providências contra o ex-juiz Sérgio Moro que foram arquivados no CNJ. Em todos eles, discutia-se a atuação do magistrado para além dos limites de imparcialidade, como a prorrogação indefinida de interceptações telefônicas de investigados. O início da Operação Lava Jato precipitou que este Supremo Tribunal Federal iniciasse a rever de forma mais corriqueira as decisões judiciais assinadas pelo exército. Ainda que a narrativa dos anos iniciais da Lava Jato no Supremo seja suscetível de manipulação por parte daqueles que pretendem se escusar de reconhecer as suas falhas, é com absoluta tranquilidade que posso rememorar as minhas posições críticas aos abusos cometidos pela tal chamada República de Curitiba, ainda nos primeiros processos que aportaram nesta Suprema Corte. Em março de 2015, poucos meses após os processos da Lava Jato chegarem ao Supremo, em julgamento pela segunda turma, manifestava preocupações com as decretações de prisões preventivas pela 13ª Vara, baseadas em fundamentação genérica. Em julgamento em que se discutia a possibilidade de extensão de habeas corpus concedido ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, por ausência de fundamentação
na decretação da preventiva, verbalizei a inquietação com a matéria ao afirmar já à época que a mim me parecia que estávamos nos aproximando do limite em que a prisão preventiva se torna antecipação de execução, a não ser que haja outras justificativas. HC 125.555, de 2015. A preocupação com a ampliação do uso de prisões cautelares também foi por mim ressaltada no julgamento do agravo regimental na reclamação 25.362, quando observei que tínhamos um encontro marcado com essas alongadas prisões que se determinam em Curitiba. E tínhamos de nos posicionar sobre esse tema, que, em grande estilo, discorda e conflita com a jurisprudência que desenvolvemos ao longo desses anos. Reclamação 25.362, relator, ministro Fachin. Ainda em setembro de 2015, o tribunal enfrentou o debate acerca da extensão da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar ações relacionadas à Lava Jato. Na ocasião, esta Corte decidiu que a competência de Curitiba não tem contornos de universalidade sobre toda e qualquer investigação que envolva utilização de recursos escusos para obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas, mas, na verdade, restringe-se aos fatos especificamente relacionados a fraudes no sistema Petrobras. O tribunal deixou claro que o fato de a Polícia Judiciária ou o Ministério Público denominarem fases da Operação Lava Jato uma sequência de investigações sobre crimes diversos não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência e que nenhum órgão jurisdicional pode se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins políticos partidários. Inquérito 4.130, questão de ordem, relator ministro Dias Toffoli. Este parece ter sido um primeiro e raro momento de lucidez desta Corte quanto às intenções espúrias da força-tarefa no sentido de se hastear sobre toda e qualquer investigação relacionada à criminalidade econômica no país. Ainda no ano de 2016, continuei a insistir em chamar a atenção para os excessos na manutenção das prisões provisórias decretadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. No julgamento do HC 132/2007, impetrado por Marcelo Odebrecht, o próprio relator reconhecera que a prisão não mais se justificava para assegurar a aplicação da lei penal ou para a garantia da ordem pública. Mas a segregação cautelar foi mantida pela segunda turma como medida extrema pela conveniência da instrução criminal. Na ocasião, destaquei que, mesmo em casos rumorosos, venho ressaltando a jurisprudência do tribunal a propósito da excepcionalidade da prisão provisória. Naquele caso, não se tinha qualquer notícia de colheita de provas em andamento que pudesse ser prejudicada pela libertação do paciente. E eu faço esse registro, senhores ministros, com grande constrangimento, porque este caso passou pelo STJ e lá deu ensejo a um massacre midiático do juiz Marcelo Navarro, que resultou, inclusive, no seu afastamento da turma. E agora os fatos vêm a revelar, a partir dessas informações aí da Vaza Jato, que aquele juiz sofreu um grande massacre a partir das ações dos procuradores. Então, isto precisa ser registrado. Este caso é um caso de estudo também por conta desta perspectiva. Quer dizer, os magistrados que eventualmente concedessem um habeas corpus corriam risco de serem massacrados neste conúbio vergonhoso que se estabeleceu entre a mídia e os procuradores e o juiz. Mas vamos lá. Ainda no ano de 2006, continuei a insistir em chamar a atenção para os excessos, como já ressaltei. Nessa quadra, já me era claro que o expediente expansivo da Operação Lava Jato se desdobrava, inclusive, para o campo político. Em debate realizado no Senado Federal em 4 de dezembro de 2016, manifestei-me sobre os desacertos das indigitadas 10 medidas contra a corrupção, que, dentre outras hipóteses, proibia a concessão de liminar em habeas corpus. É chocante.
proibia a concessão de liminar em habeas corpus sem prévia requisição de informações ao promotor ou procurador. O promotor ou procurador, ministro Fachin, passava, segundo essa concepção da República de Curitiba, a ter um papel para a concessão ou não de habeas corpus. Qualquer semelhança com uma procuratura soviética é mera coincidência. Mas nem precisamos ir buscar na União Soviética paradigma para isto. Bastava olhar o nosso AI-5, de 13 de dezembro de 1968. Na oportunidade eu assentei. Tenho a impressão, e isto eu fiz na presença do juiz Moro. Portanto, de quando em vez, um ou outro repórter diz: o ministro Gilmar Mendes já elogiou a Lava Jato. E já elogiei. E eu acho que o combate à corrupção é digno de encomios e de elogio. É fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais, observado o devido processo legal. Não se combate crime cometendo crime. Eu dizia, então, tenho a impressão de que estamos vivendo momento singular. Depois, vejo, senhores, que de vez em quando eu me rogo o papel de falso profeta, porque acabo acertando. Veja palavras ditas da tribuna do Senado a convite do presidente Renan Calheiros em 2016, 4 de dezembro de 2016. Tenho a impressão de que estamos vivendo um momento singular. Depois, esses falsos heróis vão encher os cemitérios. A vida continua. O resumo da ópera é: você não combate o crime cometendo o crime. Ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia. Calcem as sandálias da humildade. Era a palavra daquele que vos fala, eram as palavras daquele que vos fala, em dezembro, 4 de dezembro de 2016, na presença dos membros da Lava Jato, inclusive do juiz Sérgio Moro. Mesmo sujeito às contingências do convencimento do colegiado, nas ações julgadas pela segunda turma e pelo plenário, busquei advertir sobre os descomedimentos de um inovador e criativo modelo de justiça criminal negocial que se alastrava pelo país. E agora, como nós vimos a partir dessa decisão muito sábia da defesa do ex-presidente Lula e de requerer, e do ministro Lewandowski, de deferir o acesso a essas provas, nessa chamada Operação Spoofing, nós tivemos toda essa revelação de um sistema de justiça criminal fortemente autoritário. Voltando ao exame da atuação do Supremo Tribunal Federal, sobreleva-se decisões recentes desta segunda turma, em que se reconheceu, com extrema perplexidade, que o ex-magistrado Sérgio Moro, por reiteradas vezes, interferiu na produção de provas contra os acusados, direcionou o curso das investigações a partir da manipulação e tergiversação de depoimentos de colaboradores premiados, procedeu à juntada de ofício, sem provocação do Ministério Público, de provas documentais e testemunhais utilizadas para a fundamentação das próprias sentenças. Em 4 de agosto de 2020, no julgamento do agravo regimental no habeas corpus 163.943, esta segunda turma entendeu que Sérgio Moro abusou do seu poder judicante ao realizar de ofício a juntada dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci, às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018. A rica fundamentação deste precedente será oportunamente discutida neste voto. HC 163.943, relator ministro Edson Fachin, redator para o acórdão ministro Ricardo Lewandowski. Já em 25 de agosto de 2020, ao julgar o agravo regimental no recurso em habeas corpus 144.615, a segunda turma deste Supremo reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do magistrado, destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug, ainda no âmbito da chamada Operação Banestado, o juiz Sérgio Moro se investiu da função persecutória, ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório. No caso, demonstrou-se que o magistrado
ao tomar diretamente depoimentos de colaboradores no momento da assinatura de acordo de colaboração premiada, participou da própria produção da prova na fase investigativa, exercendo, ao menos materialmente, as atribuições próprias dos órgãos de persecução. Além disso, verificou-se que, após a apresentação de alegações finais, o juiz teria determinado ex officio a juntada aos autos de documentos posteriormente utilizados para fundamentar a condenação, suprindo assim a insuficiência probatória da acusação prevista no artigo 156 do Código de Processo Penal. Na apreciação deste caso, o ministro Lewandowski destacou que os elementos informativos reunidos evidenciavam de forma irrefutável que o magistrado de piso não se limitou a supervisionar a colheita da prova. Tampouco cingiu-se a verificar a regularidade e espontaneidade das colaborações. Antes, o julgador atuou concretamente, dizia o ministro Lewandowski, para a produção da prova da acusação em sede de investigação preliminar. E, ao que tudo indica, com unidade de desígnios com o órgão acusatório. Foi com esses fundamentos que esta segunda turma declarou a nulidade absoluta de todos os atos decisórios proferidos pelo juiz Sérgio Moro ainda durante a fase pré-processual. E eu destaco aqui parte da ementa do julgado. Olhar em retrospecto não esconde que o juiz Sérgio Moro, diversas vezes, não se conteve, usando uma expressão muito clara, em pular o balcão. Na ordenação dos atos acusadores, o magistrado gerenciava os efeitos extraprocessuais da exposição midiática dos acusados. A opção por provocar e não esperar ser provado garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria, como será discutido, na consagração de um verdadeiro projeto de poder, que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores, e, em especial, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral. E aqui, senhores ministros, eu falo isto com a maior tranquilidade, porque, diferentemente da ministra Carmen, do ministro Lewandowski, do ministro Fachin, eu não cheguei aqui, como todos sabem, pelas mãos do Partido dos Trabalhadores. E eu era considerado, como todos sabem também, um tipo de opositor de algumas práticas do Partido dos Trabalhadores. Chegou-se a dizer, a imprensa chegou a dizer, que eu liderava uma bancada de oposição no Supremo Tribunal Federal, apontando que faltava oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu sou insuspeito nessa matéria. Agora também como o ministro Cássio, que chega mais recentemente, portanto, de ter simpatias, envolvimento com o Partido dos Trabalhadores. Não obstante, eu sempre soube distinguir o que é ser adversário do que é ser inimigo. E eu tentava, inclusive, dizer isto aos próprios próceres do Partido dos Trabalhadores. A democracia exige a existência de oposição, de adversariedade, mas ela não convive e não pode tolerar com um modelo do Freund-Feind, do amigo-inimigo. Não é disso que se cuida. Quem está na oposição hoje pode se tornar poder amanhã. Para isto, é preciso que ele subsista e não que ele seja destruído. Não é à toa, digo eu, que organismos e tribunais internacionais vêm nos últimos anos questionando a parcialidade do ex-magistrado na condução dos processos da Operação Lava Jato, diante dos mecanismos heterodoxos utilizados pelo juiz. Nesse sentido, vale citar a decisão do Comitê de Controle de Arquivos da Interpol, de 6 de agosto de 2018, que analisou demanda apresentada por Rodrigo Tacla Duran, afirmando que seu eventual julgamento no Brasil, que seria realizado pelo ex-juiz Sérgio Moro, não respeitaria as regras do devido processo legal.
É o Comitê de Controle de Arquivos da Interpol que está dizendo isso, em 2018. A partir dos fatos descritos, a comissão assentou que, em razão da conduta do juiz responsável pelo caso no Brasil, dúvida suficiente se estabeleceu sobre a eventual violação do artigo 2º da Constituição da Interpol, de modo que as provas apresentadas e facilmente verificáveis em fontes públicas para fundamentar a alegação de que o juiz se pronunciou publicamente contra ele durante a entrevista e, ao negar petições para que ele prestasse depoimento como testemunha em outros casos, emitiu opinião a respeito da veracidade de qualquer informação que ele pudesse apresentar. Com esses fundamentos, a Interpol retirou Tacla Duran da lista de procurados, reconhecendo a fragilização da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Esse breve histórico de manipulações e violações da lei pelo magistrado, sobre o qual há muito venho refletindo, fez com que eu recebesse, na data de ontem, com extrema naturalidade, a brilhante e histórica decisão monocrática da lavra do ministro Edson Fachin, que determinou a anulação de todas as condenações impostas ao paciente, a partir do reconhecimento de que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha competência para julgar as ações penais. Ressalto a propósito que, nos últimos anos, tenho sido absolutamente enfático em expor que a 13ª Vara Federal de Curitiba tem adotado reiteradamente a estratégia de expandir de forma artificial a sua competência para se tornar um juízo universal de combate aos crimes de colarinho branco. Além dos casos citados na decisão de ontem da lavra do ministro Edson Fachin, em que na maioria deles figurei como redator para acórdão, trago à baila decisão recente de 4 de setembro de 2019, em que declarei a incompetência da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar o ex-ministro Guido Mantega por fatos supostamente cometidos na cidade de Brasília, que somente de forma artificial teriam relações com os ilícitos investigados na Petrobras. Na ocasião, ressaltei: a admissão da manipulação de competência nesses moldes possui sérias consequências sobre a restrição das garantias fundamentais de caráter processual dos indivíduos, em especial quanto ao juiz natural. A situação verificada nos autos corrobora a necessária advertência feita pelo plenário deste tribunal, no sentido de que nenhum órgão jurisdicional pode, à revelia das regras processuais de competência, arvorar-se como juízo universal de todo e qualquer crime relacionado ao desvio de verbas para fins políticos partidários. Inquérito 4.130, questão de ordem, da relatoria do ministro Dias Toffoli, como eu já citei. Ainda sobre esse ponto, cabe destacar as considerações lançadas em trabalho de notável valor acadêmico da juíza federal Fabiana Alves Rodrigues, na qual a pesquisadora conclui que o tema da competência para julgar os casos da Lava Jato de Curitiba, ministra Carmen Lúcia, encerra o que talvez seja o melhor exemplo de ação estratégica usada para se esquivar da incidência dos preceitos legais, em busca dos resultados atingidos pela operação. Todas essas circunstâncias mostram que os atos jurisdicionais praticados pelo ex-juiz denotavam, em toda a sua complexidade, a implementação de uma atuação acusatória proativa, seja para restringir a possibilidade de defesa dos acusados, seja para passar por cima dos limites da demarcação do princípio constitucional do juiz natural. Esses antecedentes históricos, porém, são apenas faíscas de uma atuação concertada muito mais grave, que acabou por ser revelada entre o magistrado e os órgãos de acusação. Atuação concertada essa que não escondia o seu objetivo maior: inviabilizar de forma definitiva a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na vida política nacional. Agora eu passo aos fatos novos e estou dizendo que não há necessidade de utilizar elementos probatórios potencialmente ilícitos. Antes de iniciar a análise de cada um dos fatos narrados pela defesa, com indicativos da quebra de imparcialidade do juiz, julgo necessário esclarecer uma questão que me parece preliminar sobre a licitude da utilização como meio de prova dos diálogos havidos entre o ex-juiz e os membros da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, apreendidos no âmbito da chamada Operação Spoofing. Convém ressaltar que, no último dia 9 de fevereiro, esta segunda turma confirmou a decisão da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, que franqueara, e eu queria cumprimentar Sua Excelência por essa decisão, que franqueara ao paciente o acesso aos diálogos obtidos a partir do acesso
as contas do Telegram. Na oportunidade, no entanto, este colegiado não avançou sobre a possibilidade de utilização dos mencionados diálogos para fins de produção probatória em ações penais. Isso ficou muito claro. Na oportunidade, o eminente ministro Ricardo Lewandowski destacou que não estamos discutindo a validade das provas obtidas na Operação Spoofing. Isso é matéria que será discutida eventualmente em outra ação, se e quando a defesa fizer uso delas. Aqui estamos discutindo o acesso aos elementos de prova, que há 3 anos vem sendo denegado à defesa do reclamante. Reclamação 43007, relator ministro Ricardo Lewandowski. Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que nos últimos 11 meses foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador, procuradores da República e o ex-juiz Sérgio Moro. Assim fica evidente a relação próxima entre tais atores, que deveriam, em um processo penal democrático e acusatório, restar afastados, pois a função de acusar não pode se misturar com a de julgar. Sem dúvidas, pelo teor das conversas divulgadas, podemos destacar 3 situações de evidente ilegalidade. Julgador definindo os limites da acusação e selecionando pessoas a serem denunciadas. Como já disse o ministro Fachin, nas suas palavras introdutórias, esses fatos chegaram à Sua Excelência, que é o relator da Lava Jato. E Sua Excelência também está muito preocupado com esse desenvolvimento, com os fatos que ali estão descritos. Portanto, o julgador definindo os limites da acusação e selecionando pessoas a serem denunciadas, ou não, pois prejudicaria apoios importantes. Julgador indicando testemunha para a acusação e sugerindo meios ilícitos para a inserção da fonte de prova no processo penal, além de incentivar sua inserção no processo de modo indevido, como se fosse de fonte anônima. Julgador atuando em conjunto com acusadores no sentido de emitir nota contrária à defesa, além de taxar de modo pejorativo as estratégias defensivas. Qualquer semelhança com algum processo penal do regime autoritário, de um regime totalitário, não é mera coincidência. De qualquer modo, reitero que a conclusão sobre a parcialidade do julgador é aferível a partir dos fatos narrados na impetração original, de modo a se afastarem quaisquer eventuais discussões sobre o tema de possibilidade de utilização da prova potencialmente ilícita pela defesa. Dos fatos expostos neste caso concreto, indícios de uma parcialidade anunciada. A despeito da riqueza da experiência histórica recente, as alegações suscitadas neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e impetrados delimitados e anteriores à sua impetração. Nenhuma dúvida. A fim de demonstrar a perda de parcialidade do magistrado, a defesa expõe 7 fatos que denotam a ausência de parcialidade da autoridade judiciária, quais sejam: deferimento da condição coercitiva do paciente e de familiares seus, ocorrido em 4/3/2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva e pela autoridade policial. E eu queria registrar que, numa DPF, salvo engano, trazida pela Ordem dos Advogados do Brasil, coube a mim, inicialmente, apreciar a legalidade, legitimidade e recepção dessa prática relativa à condução coercitiva. Inicialmente, afetei a matéria ao plenário. Diante da impossibilidade de julgar no plenário, dei uma decisão cautelar ou liminar e, posteriormente, a matéria foi confirmada pelo plenário, suprimindo esta prática, que era um evento midiático de grande proporção, a condução coercitiva. Isto decorreu de um processo de minha relatoria. A fim de demonstrar a perda de parcialidade do magistrado, a defesa expõe, portanto, 7 fatos. Deferimento da condição coercitiva do paciente e de seus familiares, ocorrido em 4/3/2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial. Autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados
antes de adotadas outras medidas investigativas. A divulgação, no dia 16/3/2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas. Um momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuando os impetrantes que as principais figuras públicas utilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-presidente Dilma e o paciente. A condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica em sentença proferida no dia 12/7/2017. Na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo desembargador federal Rogério Favreto, em 8/7/2018, em decisão liminar proferida nos autos do HC tal. A aceitação do convite feito pelo presidente da República eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderado. Ressalta-se que a apreciação dos fatos e das circunstâncias descritas neste HC não se confunde com a verificação interna da legalidade dos atos jurisdicionais praticados. Daí porque, com as devidas vênias, tenho por improcedente a tese lançada no voto relator de que parte dos fatos alegados na impetração já teriam sido objeto de deliberação pelas instâncias do Poder Judiciário. É que, para fins de se aferir manutenção da imparcialidade objetiva do magistrado, o que se faz relevante não é apenas examinarem-se os atos, ou examinar se os atos por ele praticados isoladamente encontrariam agasalho na legislação aplicável. O que se deve investigar aqui é o significado da contextualização, ou o significado contextualizado do encadeamento das decisões judiciais do ex-juiz, seus motivos explícitos ou implícitos de prolação, suas repercussões intencionais sobre a condução coercitiva, sobre a condução do processo e, principalmente, as suas repercussões para a percepção objetiva sobre se o magistrado cumpre ou não o seu dever de independência. Partindo-se da teoria da aparência geral de imparcialidade, a avaliação aqui desenvolvida, portanto, deve ter como parâmetro o prisma da imparcialidade objetiva. Assim, não se cuida de discutir se o juiz, na sua dimensão subjetiva, nutria afeição ou desapreço pelo acusado. O que se deve perguntar de forma simples e direta, diante de todo o conjunto de atos jurisdicionais praticados por Sérgio Moro, ainda é possível manter a percepção de que o julgamento do paciente deste HC foi realizado por um juiz despido de todo e qualquer preconceito acerca da culpabilidade do acusado. É ainda possível afirmar que a decisão condenatória assinada pelo magistrado serviria unicamente à realização do interesse da justiça, independente dos desígnios pessoais do magistrado? As respostas a essas duas questões, infelizmente, parecem, com todas as vênias, ministros, ser negativas. Examino a seguir cada um dos fatos denotativos da perda da parcialidade do magistrado. Começo com a ilegal condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro fato indicador da parcialidade consiste em decisão datada de 4/3/2016, que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado, sem que fosse oportunizado previamente a sua intimação pessoal para comparecimento em juízo, na forma do exigido pelo artigo 260 do Código de Processo Penal. Era um modelo de um hediondo Estado espetáculo de caráter policialesco, com base no artigo 260 do Código de Processo Penal. Cumpre observar que, antes da realização desse ato, o paciente já havia sido intimado e prestado depoimento em pelo menos outras 4 vezes, ou seja, sempre houve o cumprimento espontâneo por parte do então investigado. O que justificaria, então, a solução conferida pelo magistrado de submeter o ex-presidente ao constrangimento de uma condução sob vara? A leitura da decisão assinada pelo juiz a um só tempo revela que o procedimento ali adotado era sui generis e que sua escolha se dava pela exposição pública do ex-presidente Lula. Nesse sentido, o magistrado tenta justificar, em verbis, dizendo o seguinte: nesse caso, apontado o motivo circunstancial relevante para justificar a diligência, qual seja evitar possíveis tumultos, como o havido recentemente perante o Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, quando houve confronto entre manifestantes políticos favoráveis e desfavoráveis ao ex-presidente e que reclamou a intervenção da Polícia Militar.
colhendo o depoimento mediante condução coercitiva, são menores as probabilidades de que algo semelhante ocorra, já que essas manifestações não aparentam ser totalmente espontâneas. O parágrafo final da decisão continha ainda promessa não cumprida pelo juiz. Para dar o ar de legitimidade à decisão, escreveu: evidentemente, a utilização do mandado só será necessária caso o ex-presidente, convidado a acompanhar a autoridade policial para prestar depoimento na data das buscas e apreensões, não aceite o convite. Essa condição, como já dito, jamais foi observada. É de se destacar que foi com o intuito de impedir incidentes deste gênero que o plenário do Supremo, em processo da minha relatoria, reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada. É a DPF 444 já referida. No caso específico da condução coercitiva do ex-presidente, é relevante destacar que já naquela época a medida foi duramente criticada por membros do Poder Judiciário, da advocacia e até mesmo por vozes isoladas da mídia, considerando que a realização da condução foi objeto de intensa exploração nos meios de comunicação. A decisão de levar o ex-presidente para depor no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tornou pouco crível a justificativa do magistrado de que seu intuito seria o de evitar tumulto